Estamos de volta dando sequência à programação da Docton TV, agora com o painel político, sempre discutindo os assuntos políticos da nossa região, do país, o cenário para 2016. E hoje nós vamos conversar com o vice-presidente estadual do PMDB Jovem, o Eric Gonçalves, e nós vamos falar aqui um pouco sobre a participação do jovem na política. O jovem tem uma participação histórica tão importante na política nacional e neste momento de crise política, nós precisamos motivar o jovem para que ele participe mesmo da política. Eric, boa tarde, obrigado pela sua participação. Falei certo, é isso mesmo? Nós temos que motivar os nossos jovens a participar da política, Eric? Com certeza, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço a presença, pelo espaço, pelo convite da TV Docton, para a gente estar podendo falar um pouquinho sobre a participação do jovem na política. O jovem precisa participar. Não adianta nós cobrar, mudança e a gente não estar participando. Então, vai ser um espaço para a gente debater e dar algumas opiniões para a nossa juventude. Tá certo, muito bem. Para começar, precisamos, obviamente, dizer do seu cargo à frente do PMDB Jovem no Estado. É um cargo importante e é importante para nós, caratinguenses, sabermos que você está de uma forma tão atuante no PMDB Jovem. Então eu quero começar perguntando qual a atenção que o partido dá para a opinião do jovem, para a participação do jovem na política, Eric? Olha, a juventude do PMDB está crescendo muito, Nós realizamos uma convenção dia 13 e 14 em Belo Horizonte. Nós tivemos participação de vários municípios do estado, vários jovens, e a juventude ela ganhou força. Nesse período que a gente fala de crise econômica, de uma crise institucional, da crise política, o jovem ele entra como um ator principal dentro do processo político. E essa participação ela vai ganhando força, principalmente no PMDB, que tem esse espaço para o jovem. A convenção que nós realizamos, nós tivemos a presença do nosso presidente estadual, que é o vice-governador Antônio Andrade. Ele deixou bem claro que o jovem tem que participar e o PMDB vai dar todo o apoio para o jovem desenvolver o projeto que ele quiser para a gente mudar a maneira de administrar a coisa pública do jeito que está no nosso país. É possível, Eric, fazer uma proporção do número de jovens que se candidatam pelo PMDB, seja vereador, qualquer cargo que seja? Vocês têm ali, digamos, uma cota, ou o PMDB se preocupa com isso, pelo menos? Com certeza. Hoje, a participação de jovem hoje na política é muito pequena. Nós estamos vendo sempre os mesmos candidatos, e as pessoas reclamando do jeito de fazer política. Então, um dos nossos incentivos é trazer o jovem para a política. E não é trazer de qualquer maneira, é capacitar esse jovem. Hoje nós temos uma instituição parceira do PMDB, que é a Fundação Ulisses Guimarães, que ela vem com diversos cursos de capacitação para o jovem, formação política para o jovem, formação política para administradores políticos. E nós vamos trazer daqui uns 2 meses esses cursos aqui para Caratinga para realmente a gente capacitar os candidatos a vereadores, todos da nossa base, não só do PMDB, para a gente ter uma visão melhor de qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do administrador público. Então, o PMDB está fortalecendo. Uma das coisas que foram decididas na nossa convenção, em cidade que não tiver candidato do PMDB, ficou decidido que vai lançar um candidato jovem, justamente para a gente desenvolver as habilidades dentro do processo político. Bacana. Eric, e como vocês se organizam em Caratinga? Reuniões constantes ou não? A preocupação em lidar com a juventude lá na base eleitoreira? Como que vocês lidam? Tem algumas ações específicas assim? Tem, com certeza. Um tempo atrás, a juventude ela era vista como balançar a bandeira, O jovem na rua gritando o nome do candidato. Na campanha era sempre a parte mais festiva, a parte mais animada, mas não é necessariamente isso, Tem muito interesse do jovem nessa parte, só que a nossa visão da juventude, nós estamos mudando isso. A gente quer reunir com jovens e aproveitar até o programa da gente convidar, a gente vai ter alguns espaços para convidar o jovem, para a gente começar a criar um projeto político para Caratinga e para Minas. Todos os jovens estão engajados nisso, ou seja, a gente começar a fazer uma discussão. Caratinga tem uma faculdade importante, a Docton, que a gente tem vários cursos de grande importância, porque esses jovens, esses estudantes não podem discutir um projeto com a gente. Então a gente faz algumas reuniões, convida um jovem para dar opinião. Jovem não é mais para festa, não é só mais para levantar bandeira. Jovem é para mudar a cara da política no Brasil. É isso que a gente acredita e é isso que o PMDB Jovem do estado de Minas Gerais está fazendo, colocando o jovem para ser um fator importante
importante dentro da política pública. Bom, vamos apertar um pouco o assunto com o Eric aqui. Bom, nesse momento de crise institucional, crise política, nós estamos falando, e talvez de algum desentendimento no diálogo do PT com o PMDB, nesse momento específico em que a presidenta Dilma é tão atacada, nós nos recordamos, falando inclusive de impeachment, nós nos recordamos que a força que impeachmentou um presidente no país foi a força jovem, quando aconteceu com o Fernando Henrique e nós vimos os caras pintadas nas ruas e eu posso dizer que a minha formação política passou por aqueles acontecimentos também. E neste momento de crise em que a atual presidente é aliada política do PMDB, como que vocês jovens se posicionam? Com o mesmo rigor que deve ser, com a mesma força que o jovem geralmente se posiciona? É assim? Com certeza, né? Nós somos um núcleo dentro do partido e o jovem, primeiramente, ele tem que brigar para a causa jovem. Né? Infelizmente, a gente tem que brigar mais e posicionar em algumas partes. Vou dar um exemplo. Foi cortado vários processos aí, ProUni, FIES, né? Vários programas que eram de cursos profissionalizantes. O jovem ele não pode aceitar isso. A gente é uma briga que a gente comprou, porque um dos nossos objetivos é a educação e a formação profissional do jovem. Só assim a gente vai conseguir avançar. Então, tem algumas coisas que não deixam nós satisfeitos, né? Como jovem, e a gente tem que pressionar sim. Ir para as ruas, mas ir para a rua não é sinônimo mais de quebradeira e de baderna. Ir para a rua, cobrar o que é certo e também, através dos partidos políticos, a gente buscar espaço e apresentar proposta. Ir para a rua somente para xingar, somente para bater num determinado candidato de situação oposição, eu acho que isso não é mais válido, né? Nós temos que apresentar propostas. E outra coisa, ir para a rua e depois a gente esconder, eu não gosto de política. Muito jovem fala, eu não gosto de envolver na política. Então a gente vai deixar a política do jeito que está, vamos deixar a corrupção acontecer, somente se nós conquistarmos o nosso espaço, nós vamos poder mudar esse cenário. Então, assim, a posição da JPMDB estadual é sempre brigar pelo que é certo, independente do partido político, se nós estamos no governo ou se não está. É lutar pelo certo. A juventude tem que fazer isso. Se a gente começar a esconder atrás das coisas erradas, a gente não vai fazer o projeto da juventude, que é a renovação política. Muito interessante. Eu quero continuar nesse assunto com você. Achei o posicionamento do Eric aqui muito claro. E aí eu vou perguntar quais são as suas pretensões também, obviamente, particulares dentro da política. Mas antes disso, eu queria tentar ser um pouco mais técnico com você. Percebi que você também é muito técnico. Eu passando aqui próximo à Justiça Eleitoral, eu vi ali alguns jovens, talvez uns 4 ou 5, que provavelmente tinham 16 anos e estavam ali para poder fazer o seu título de eleitor, não é isso? Uhum. A faixa etária da juventude que se envolve com política, vocês tratam tecnicamente faixa etárias diferentes? Por que a minha pergunta? O jovem, até, não sei, 25 anos, ele já está totalmente influenciado por uma política corrupta e ainda influenciado por uma série de outras questões. Agora, se você pega o jovem que está entrando na vida política agora, e nós vamos considerar essa entrada na vida política a partir do momento que ele tem o direito de votar aos 16 anos, existe um foco, ou deveria existir um foco específico nesse jovem, para que ele também não seja influenciado por tanta coisa negativa, Eric? Com certeza, né? O jovem, ele pode começar a votar a partir dos 16 anos. Por isso que a gente a gente incentiva, né, que ele faça o título de eleitor até a data, a gente pode divulgar até dia 4 de maio. Bom, importante, me desculpe te interromper mais uma vez, até dia 4 de maio, então, portanto, até dia 4 de maio, você, eleitor, que ainda não fez o título de eleitor, completou 16 anos agora, você tem esse prazo para poder fazer, o procedimento é procurar a Justiça Eleitoral, inclusive aqui no bairro Santa Zita, não é isso? O Fórum da Justiça Eleitoral está instalado aqui, no bairro Santa Zita, e eu acho que fica o convite aí. Mas, por favor, continue. A visão de vocês está nessa moçada também? Com certeza. Anteriormente, haviam algumas críticas de não falar de política em escola, né? As pessoas pensam que quando a gente vai falar de alguma coisa de política, pensa que você vai puxar para o lado partidário, mas não é não. É o jovem conhecer a importância do voto. Eu tenho uma frase que eu sempre falo em qualquer discurso. Se você não tem medo do futuro, você tem que fazer a diferença no presente. Então, esse jovem de 16 anos, ele tem que participar, ele tem que ver uma visão, não do homem público.
A gente vê aí, nós estamos entrando num período eleitoral em Caratinga, a gente vê várias discussões. Quem será o candidato? Esse candidato é bom, esse candidato é ruim. A gente não tem que apegar o candidato, a gente tem que apegar quem tem o melhor projeto político para Caratinga. E isso eu posso afirmar pelo PMDB, que a juventude vai estar cobrando e a gente vai fazer o projeto político que Caratinga possa ver nos últimos anos. Bacana. Você disse aqui que existe uma preparação, inclusive, para a base dos candidatos, para a preparação dos vereadores também, e existe uma atenção de vocês em encontrar candidatos para vereador jovens, né, que representem a juventude, mas e como fica o cargo do executivo, o cargo majoritário em Caratinga? Agora eu quero ouvir a sua opinião e eu gostaria que você analisasse, inclusive, também outros grupos políticos, se é possível encontrar, Eric, é possível encontrar um nome jovem para se indicar para candidatar a prefeito em Caratinga? É possível encontrar esse nome? Com certeza. Eu acredito que Caratinga, muitas das vezes a gente fala, né? A cidade não é bonita como um todo, mas aqui a gente tem muito potencial, né? A gente vê em Caratinga saiu Miriam Leitão, Ziraldo, Agnaldo Timóteo, nós temos muitas pessoas de várias expressões, né? Temos representantes aqui de Caratinga, o Adal Clever, presidente da Assembleia, o deputado Mauro Lopes, né, secretário-geral do PMDB. Então nós temos nomes fortes em Caratinga, eu acho que é possível sim. Tem pessoas que estão escondendo, tem medo de entrar na corrupção, né? Fala que se você entra no sistema, o sistema vai te engolir. Mas, na verdade, eu acho que nós temos assim... Nós não podemos aceitar uma situação dessa, uma afirmação dessa, para mim, é assustadora, né? E as pessoas, elas, se quer mudança, ela vai ter que sair. Vai ter que sair para ser candidato, vai ter que sair para fazer uma mudança da forma que a gente quer. E aí, agora eu vou apertar mais um pouquinho aqui. Vamos usar alguns nomes. Temos o caso, por exemplo, do Rominho Costa, que é um nome forte dentro do PMDB e que se comunica bem com a juventude, é um moço jovem, né? E conhece a demanda da juventude. Ele seria, ou ele tem um diálogo realmente com a juventude, como eu estou dizendo, e poderia ser um nome, ou você teria outros para poder dizer, eu poderia falar de alguns nomes aqui, não jovens, mas empresários que sofrem com o mesmo problema que você está falando, que não querem se envolver para não se corromper, né? Mas acho que é necessário a gente apontar. Eu estou te citando sobre o Rominho porque é um nome jovem dentro do partido que é cogitado para uma possível candidatura. Você tem outro nome ou você conseguiria falar sobre o Rominho especificamente, a sua representatividade diante dos jovens do PMDB? Com certeza. O Rominho ele faz um trabalho muito bom, né, com a juventude, ele tem uma comunicação, é o jovem, né? O Rominho tem uma cabeça jovem. Eu comecei a falar, fiquei com medo até de falar besteira, né? Não. Mas é isso mesmo. Na própria campanha dele, nós trabalhamos juntos, né? A gente vê a integração, o jovem gosta dele, ele tem um diálogo bom para o jovem. Eu acho que ele é um bom nome para todo o cenário de Caratinga. É um jovem que fez um bom trabalho na Câmara Municipal, porque ele não pode atingir outros objetivos. Agora, do PMDB, eu acho, a opinião minha como jovem, quem tem que decidir o candidato do PMDB não é simplesmente o partido, é o que a gente vê, o que a população quer. Qual que é o perfil do candidato? Eu acho que tem que sair uma pesquisa em Caratinga para a gente saber qual que é o perfil do candidato que a nossa população quer. Né? E o Rominho é um dos nomes. Nós temos o Fausto também. O Fausto faz um trabalho legal com a juventude. Ele pega o parlamento jovem, né? Então, é um vereador do PMDB também. Atuante na juventude. Né? Então, assim, nós temos pessoas no PMDB que realmente importam com a juventude, dá total apoio. O nosso próprio vice-prefeito Odiel também dá total apoio. Ele me deu muito apoio nessa vice-presidência estadual do PMDB. Eu ia dizer, o próprio Odiel também tem um perfil jovem, né? Gosta de entretenimento, se comunica bem com a juventude. E agora, ainda falando sobre Caratinga, você dizia que a escolha do candidato a prefeito em Caratinga precisa ser feita pela comunidade. Nós conversamos com o deputado Mauro Lopes várias vezes e ele disse que realmente a sua indicação, a opinião dele vai ser montada diante de uma pesquisa, diante da opinião da população de Caratinga. Estes números, ou pelo menos alguma informação sobre estes números, já é de acesso do PMDB? Você já tem uma ideia deste cenário para Caratinga? O PMDB já tem alguns dados aí ou vocês não têm acesso? Não, por enquanto nós da juventude a gente não tem acesso. Talvez, né, os deputados tenham acesso, a direção, né, aqui do partido tem acesso, mas a gente ainda não. Eu acho que tudo vai começar agora a clarear, depois de abril, fechando as filiações partidárias, né, cada candidato no seu partido. Eu acho que aí vai clarear e a gente vai começar a discutir esse plano aí para
para Caratinga. Bom, nós estamos chegando ao final e agora eu vou sair um pouco do assunto juventude especificamente, até para aproveitar o seu conhecimento em política, a sua vivência em política aqui em Caratinga. E nós estamos no ano eleitoral e já começa toda a movimentação. Eu dizia que os bastidores estão assim, enfervescendo, porque você passa ali no Ponto Quente, tem uma movimentação, no Café Íris tem outra, ali no Ataíde, no Posto Caratinga tem outra, aqui na Padaria Colombo tem outro grupo conversando. E agora, como vocês, o grupo de vocês está trabalhando nos bastidores? O que vocês estão fazendo? Tem algumas reuniões. E o que você poderia dizer, da sua opinião, sobre este cenário para Caratinga? O que vai se desenhar aí, na sua opinião, Igor? Isso, começou a ferver, né, essas conversas políticas, essas negociações. Na verdade, política significa até um nome interessante, a arte de negociar. Né? Então a gente vê muita negociação política. Esperamos que essa negociação seja para o bem de Caratinga, não seja projetos pessoais, sejam projetos coletivos. Nós estamos vendo, o PMDB está fazendo diversas reuniões, reuniões internas, reuniões com o diretório, conversando com os possíveis pré-candidatos, principalmente a vereador, para primeiro a gente formar um grupo. Eu acho que o lançamento de uma candidatura não pode ser um nome. Né, tem que ser através de um grupo forte, um grupo que entende que aquele nome seja melhor para o partido. Porque não é simplesmente o período da campanha, depois vai ter 4 anos de governo. Né, então tem que estar tudo muito bem fechado. E eu acho que essa questão agora dessas conversas para lá e para cá é salutar. Eu acho que tem que ter mesmo um entendimento e o diálogo é a melhor forma da gente alcançar os objetivos. Então o PMDB está se movimentando e a cada dia o PMDB fica mais forte. Tá, tem mais um ponto específico, eu costumo dizer que é uma pergunta quase que corriqueira aqui, é uma avaliação do Executivo, uma avaliação do Legislativo, e eu gostaria que você avaliasse especificamente o nosso Legislativo, que teve uma renovação de 80% desde o último pleito. Bom, nós teremos novamente, a pergunta é essa, nós teremos uma renovação, e essa renovação passa pela juventude? Será que nós vamos reeleger a maioria dos vereadores ou não? Qual que é a sua avaliação dessa Câmara Municipal aí? Nós tivemos uma renovação, né? Nós passamos uma Câmara anterior muito conturbada. Foi. Essa não foi tão conturbada, mas é uma opinião própria minha, eu acho que faltou muito projeto para Caratinga, muita atitude. Concordo. Eu acho que os vereadores ficaram muito parados, em algumas decisões eles ficavam, né, joga para um lado, joga para o outro. Eu acho que faltou projetos para o vereador, projetos para Caratinga. A gente está cansado de ver cobrar iluminação pública, buraco na rua. Cadê o projeto para Caratinga? Cadê as leis para a gente mudar, para ter uma cidade mais organizada, uma cidade melhor? Né? A gente tem possibilidade, a gente tem talento para isso, tem vários vereadores que estão lá, né, que têm um talento, mas a gente não sabe o que acontece, que a Câmara ficou fria. Né? Infelizmente, a Câmara ficou fria. Né? A gente não houve casos de corrupção, graças a Deus. Né? O próprio Serginho, presidente da Câmara, eu acho que ele entrou e deu uma renovada no jeito da Câmara. Né? Verdade. E eu acho que... Mas, infelizmente, faltou um pouquinho de atitude, de ajudar mais o Executivo, às vezes de fazer alguma cobrança. E a cobrança é também trazer a solução. Eles foram eleitos por nós. Né? Os vereadores são os nossos representantes junto com o prefeito. Então, acho que faltou um pouquinho de atitude e fica uma reflexão para eles. Quem sabe, para o projeto de reeleição deles, eles possam mudar a atitude e ajudar a Caratinga. Tá certo. Para a gente finalizar aqui, obviamente, eu vou te pedir uma avaliação também da gestão do Marco Antônio, mas eu gostaria que você aproveitasse isso e posicionasse a questão do jovem. Porque quando se cobra de um prefeito, de um gestor, ali atitudes para a juventude, muitas das vezes se lembra de festa. Nós podemos dizer que Marco Antônio fez 1 ou 2 grandes festas e não se atentou tanto ao entretenimento da juventude. Mas existem problemas muito maiores, aliás, problemas de verdade para a juventude, que é a educação, por exemplo. E a gente fala há tanto tempo numa escola de ensino superior pública aqui em Caratinga e o assunto teve uma repercussão em determinado momento, foi motivo de campanhas políticas e depois o assunto morreu novamente. Faça, por favor, uma avaliação da gestão do Marco Antônio, mas baseado em qual é a real necessidade do jovem na nossa comunidade. Não, com certeza. Conheço o Marco Antônio há vários tempos, sou funcionário efetivo da prefeitura, sim. Né, conheci ele como secretário. O Marco Antônio ele sempre tem uma boa intenção, né, passa por dificuldades na administração e eu acho que ele vai procurar corrigir o que é necessário. Claro. E sobre essas ações para o jovem, faltou muita coisa. Você fala, a gente tem uma universidade aberta do Brasil aqui e falta cursos, né? Poderia ter mais cursos técnicos. A gente tem que buscar para o jovem, sim,
as festas, né? Isso é muito importante para a gente é uma cidade universitária e, além disso, também projeto para geração de emprego, educação. Jovem tem que... É isso, né? É festa, geração de emprego e educação. E isso traz um desenvolvimento da cidade, né? Isso verdade. traz o desenvolvimento. Então, eu acho que falta um pouquinho de políticas públicas para o jovem. Então, quando fazer o plano de governo, por isso que a gente quer participar e pensar. Na verdade, desde criança, o que a gente pode fazer? A gente tem que começar a dividir, né? O que a gente vai fazer para o público criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Quais que são os projetos da área de saúde, da área de educação, da área de segurança pública? A gente vê tantos jovens hoje envolvidos no mundo da droga. O que a gente pode fazer? Será que é só criminalizar ou também ajudar esse jovem a sair, né, dessa situação difícil? Bacana. Muito enriquecedor aqui a participação do Éric Gonçalves, vice-presidente estadual do PMDB. É importante saber que nós temos aqui de Caratinga uma representação tão importante dentro da política do Estado. Eu gostaria de deixar um espaço, eu vou para ali me despedir do meu público, já me despeço de você e deixo aqui um espaço para você deixar as suas considerações e eu espero que nós tenhamos em Caratinga a participação do jovem cada vez mais efetiva na política. Por favor. Com certeza, eu queria agradecer. Essa eleição para mim, né, como vice-presidente estadual da juventude do PMDB foi muito importante, né? Nós estamos com um presidente que é super articulado no estado de Minas Gerais, que é o Felipe Piló, vice-presidente até da Rede Minas, né? E agradecer à população. Caratinga me deu apoio para isso, os deputados, tanto Mauro Lopes, Adalclever, né? Todo o partido de Caratinga me deu essa força e eu queria deixar uma mensagem para o jovem. Junte-se a gente, venha participar, né? Nos procurem, porque a gente, no PMDB, tem intenção de criar um projeto político que seja realmente para toda Caratinga e que Caratinga, nos próximos anos, possa se desenvolver cada vez mais com qualidade de vida para todos nós. Bacana, essa foi a participação do Éric Gonçalves, vice-presidente do PMDB Jovem no estado de Minas Gerais. Nós falamos aqui da participação do jovem na política, realmente contribuiu muito a participação dele aqui. A você um forte abraço, a nossa equipe técnica e produção que trabalhou até agora para levar até você o Acontece e o Painel Político. Um forte abraço, até a próxima oportunidade.